Vamos mergulhar aqui nas ideias do engenheiro eletricista Wilson. A gente vai ver que para dominar a eletricidade não basta só entender de fio e de circuito, é preciso, antes de tudo, dominar a própria mente. Olha, essa frase "não painel elétrico" já diz tudo. É um aviso muito direto que mostra o tamanho do risco. No mundo da eletricidade, uma frase assim não é um exagero, não. É literalmente a descrição do que está em jogo. E esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa analisando o hardware, ou seja, o risco físico, para depois ir para o software pessoal, que é a mentalidade que nos mantém seguros e que nos faz crescer na profissão. Então, para começar, vamos focar na fonte mais óbvia de perigo, o painel elétrico em si. A palavra-chave aqui, gente, é partes vivas. É nesse ponto que a energia bruta chega no sistema. Dá para pensar nelas como se fosse o coração exposto de uma máquina. Qualquer toquinho ali e o corpo da pessoa vira parte do circuito. E quando alguma coisa der errado com essas partes vivas, geralmente o problema aparece de uma dessas três formas. O choque elétrico é o contato direto, né? O arco voltaico é tipo uma explosão de energia que viaja pelo ar. E o curto-circuito é aquela sobrecarga violenta que destrói o sistema. O que é impressionante aqui é a simplicidade e a fatalidade da física por trás disso. O corpo humano vira a ponte que a eletricidade precisava para fechar o circuito. E essa corrente, passando bem pelo coração, é o que causa a arritmia e, muitas vezes, a parada cardíaca. Mas, felizmente, os sistemas são projetados com proteções. Vamos então para a seção 2 para a gente entender como esses verdadeiros anjos da guarda elétricos funcionam. Basicamente, a gente tem dois grandes protetores. O disjuntor, que todo mundo conhece, protege o equipamento, né? Ele evita sobrecarga. Agora, o dispositivo DR, o diferencial residual, esse sim protege as pessoas. Ele consegue detectar fugas mínimas de corrente, tipo a que passaria por um corpo humano, e na hora ele corta energia. E o que sustenta toda essa segurança é o aterramento. Ele funciona como uma rota de fuga. Se dar algum problema, a eletricidade sempre vai preferir o caminho mais fácil, que é ir para a terra em vez de passar pelo corpo de alguém. É a rede de segurança essencial do sistema. Pois é, mas a tecnologia sozinha não faz milagre. Agora, na seção 3, o nosso foco muda da máquina para a pessoa. Porque, no fim das contas, a pessoa é a variável mais imprevisível de todas. 70%. Esse número aqui, olha, ele explica muita coisa. O corpo humano é feito na maior parte de água. E isso nos transforma em condutores naturais de eletricidade. A gente não é isolante, a gente faz parte do circuito. E aí vem a pergunta crucial que todo profissional deveria ter na cabeça. O corpo humano não é uma constante. Coisas como o suor, o cansaço, tudo isso muda e muito a forma como a eletricidade vai interagir com o corpo ao longo de um dia de trabalho. Entender esse processo é fundamental. De manhã, com a pele seca, o corpo oferece uma resistência maior à eletricidade. Mas no fim do dia, depois de horas de trabalho suando, essa resistência, despenca. A mesma voltagem que de manhã não faria quase nada, à tarde pode matar. E essa frase aqui, do material original, resume isso de forma perfeita. O risco não é uma coisa fixa. Ele muda junto com o nosso estado físico. Por isso, a vigilância tem que ser o tempo todo. Então, o ponto central é esse. O profissional de verdade não é aquele que perde o medo. Como o Wilson diz, é aquele que desenvolve um respeito profundo pela eletricidade. É entender que ela é uma força invisível, superpoderosa e que não perdoa quem se descuida. Isso nos leva direto para a seção 4. Se o corpo é o hardware, a nossa mentalidade é o software. Vamos ver então como é que se instala um sistema operacional profissional e seguro. De acordo com o Wilson, tudo se resume a esses três pilares. Esforço, honestidade e proatividade não são só qualidades. São, na verdade, ferramentas ativas para a segurança e para o sucesso na carreira. E olha só que genial essa definição de proatividade. Não tem nada a ver com ser puxa o saco, não. Tem a ver com antecipação. É olhar para um fio meio desgastado e já enxergar o risco de um incêndio antes dele acontecer. É, na prática, uma habilidade de sobrevivência. E essa ideia sobre o esforço é muito poderosa. Não se trata de ser um gênio, se trata de dedicação. O esforço é o maior sinal de que a pessoa está engajada, atenta e, por consequência, mais segura e com mais chances de dar certo. Bom, na nossa última sessão, a gente vai ver como é que esses valores todos se transformam em ações concretas do dia a dia. E esse exemplo do e-mail é perfeito para ilustrar isso.
Parece uma coisa boba, né? Mas o profissionalismo começa nesses pequenos detalhes. O endereço de e-mail de uma pessoa já dá um sinal se ela leva o trabalho, e a si mesma, a sério. E dá para aplicar essa proatividade também com as ferramentas. Um bom profissional não só usa uma furadeira, ele escuta a furadeira, ele sente se a vibração mudou, ele presta atenção no cheiro do motor, ele está sintonizado com o equipamento, antecipando falhas que podem ser muito perigosas. Então, para a gente fechar, se tem uma coisa que precisa ficar clara de toda essa análise é o seguinte: segurança não é um checklist que se preenche uma vez e pronto. É uma consciência que não para, uma adaptação constante ao próprio corpo e ao ambiente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A gente se preocupa tanto com a qualidade do hardware, das ferramentas, né? Mas e o nosso software pessoal? A nossa mentalidade, o nosso esforço, a nossa atenção, será que está no mesmo nível? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um dia normal de trabalho e uma tragédia.